Nós vamos apresentar agora o Jogo de Hospitais, que é um produto desenvolvido pela Simulation. Meu nome é Ricardo Spinelli de Carvalho. Vamos acompanhar agora alguns projetos em andamento no nosso hospital e também alguns indicadores operacionais. Bom, o primeiro projeto que nós vamos ver é o das certificações internacionais. Nesse primeiro momento, nenhum dos hospitais que estão competindo no grupo competitivo tem certificação internacional. Na verdade, todos eles têm certificação nacional, da ONA 3. Essas certificações internacionais são muito bem-vindas, são muito bem vistas também, né? Por exemplo, para cada certificação internacional que o nosso hospital conseguir, há um incremento no valor da bolsa. O valor da ação na bolsa de valores sofre um incremento, como nós vamos ver a seguir. Além disso, é muito bem visto uma certificação internacional pelos médicos cadastrados e também pelos pacientes, o que faz aumentar a sua demanda, né? A operadora Unique, que ainda não entrou no nosso portfólio, já definiu o seguinte: se nós tivermos certificação internacional, ela aceita entrar. No fundo, é muito importante, né? Nós temos um gasto médio do trimestre passado na ordem de 175 mil. Então, esse é o gasto médio trimestral. Repara que o eixo horizontal desse gráfico aqui, ele trata de gastos médios trimestrais. Não é o gasto do trimestre, mas da média. Por exemplo, se no próximo trimestre você for investir 300 mil, antes de entrar no gráfico, ele vai pegar a média do que vinha com a média do que está entrando, vai dividir por 2 e vai entrar. Então, por exemplo, 175 mil, 300 mil, ele tira uma média e vem para o gráfico. Então, esse gráfico mostra no eixo horizontal os investimentos médios ao longo dos trimestres, tá certo? Que vai de 0 a 300 mil. E no eixo vertical, a probabilidade de sucesso num determinado trimestre, se você vai ou não conseguir a certificação internacional. Mesmo você investindo muito, 300 mil, você vê que a chance de você tirar o sim é 90%, mas do tirar o não tem 10% ainda, ou seja, a partir de 300 mil a coisa estabelece, fica estável em 90%. Né? Vamos ver como é que fica nesse gráfico. Vamos plotar esses 175 mil. Repara, se eu ploto e caminho na direção da curva e depois desloco para a direita até o eixo vertical, eu tenho que a probabilidade de ter sucesso do sim é 41%. Portanto, do não, que é ir para cima ali desse ponto da curva, né, é 100 menos 41, ou seja, é bastante alto também. Né? O que a gente faz? A gente gera um aleatório que vai de 0 a 100. Se por acaso esse número bater de 0 a 41, eu te digo que sim, você conseguiu a certificação. De 42 a 100, não, você não conseguiu a certificação. Se você vai aumentando o investimento, vai para 200 ou vai depois para 250, obviamente a probabilidade vai aumentando, né? Por exemplo, se você de 250 você vai até a curva e depois vai na direção do eixo vertical, você vai ver que já está em 85%. Ou seja, realmente as probabilidades aumentam quanto maior o investimento, né? E cada certificação internacional aumenta em 10% o valor da ação do nosso hospital na Bolsa de Valores. Bom, um projeto que é o Programa de Descarte de Resíduos Hospitalares é um programa que a gente vem desenvolvendo internamente sem grande sucesso. Ou seja, o comitê diretor já nos colocou uma data limite. Até o período 8 a gente tem que resolver isso. Senão, eles vão nos obrigar a terceirizar. Na verdade, se vocês olharem a folha de decisão, vocês têm sempre a opção de terceirizar a cada novo trimestre. Ou você continua investindo no programa interno para tentar obter a implementação desse programa, ou então você terceiriza. É uma decisão que vocês vão ter que tomar. O que a gente tem investido? No trimestre de 0, a gente investiu 115 mil. Né? Vamos ver o que significa isso em termos desse gráfico. Né? 115 mil, se a gente leva até a curva e depois desloca para a esquerda, você vai ler que a probabilidade de sucesso com 115 mil de investimento é apenas 8%. Muito pouco, né? Esse é o tipo da situação que ou a gente aumenta esse investimento para ter um pouco mais de sucesso, ou então é melhor talvez terceirizar.
De qualquer forma, como é que é feito aleatoriamente? A gente gera um número de 0 a 100. Se der de 0 a 8, a gente diz que foi sim. Se 9 a 100, a gente diz que foi não, né? Um projeto importante é o acompanhamento de taxa de infecção hospitalar. Na verdade, a definição de taxa de densidade de incidência de infecção hospitalar é o número de infecções hospitalares dividido pelo número de pacientes dia, multiplicado por 1000. Os hospitais calculam essas taxas para várias situações, vários departamentos, vários setores, tem muitas taxas. Nós aqui vamos pegar uma em particular. Nós vamos ver a taxa de infecção hospitalar da UTI, ou dos leitos UTI. Por exemplo, descobrimos que no trimestre 0, essa taxa era 9. 9 é uma taxa que, para o comitê diretor, é horrível, né? Eles querem que chegue a 6. Bom, eu também levantei alguns indicadores operacionais. Média de permanência das internações tem sido de 4,32 dias. O intervalo de substituição de paciente no leito é 1,28 dias. E as internações via PA, que seria quantos pacientes passando pelo pronto atendimento se dirigem às internações. Hoje está na ordem de 7,8%. Esses números são muito criticados pelo comitê diretor, né? Então, eu solicitei à equipe técnica que olhasse os dados da ANAP. A ANAP é a Associação Nacional de Hospitais Privados. E verificasse o que seria baixar esse nível de 9 para 6, que é o que, na verdade, a diretoria anterior gostaria, né? E eles levantaram essas informações. Chegaram a isso aí, ó. E 6 é então a meta do Conselho de Administração, né? São estimativas, né? Estimativas baseadas naqueles dados do Observatório ANAP 2020. Se nós chegássemos a 6, nós teríamos uma média de permanência das internações de 4,08, intervalo de substituição de paciente 1,07 e as internações via PA seria 8,70, bem melhor do que a situação atual, né? Mas, obviamente, para isso a gente teria que fazer investimentos. E aí eu pedi para verificar, bom, e se a gente piorasse essas taxas, né? Bom, e aí a equipe técnica lançou, então, da taxa 10 até a taxa 13. Você repara que quanto maior a taxa, vai piorando os indicadores operacionais, né? Cada vez piores. Bom, a meta do Conselho de Administração de 6 é essa aí. É isso que nós temos que tentar fazer. Nós não podemos piorar essa taxa, nós temos que melhorar essa taxa, chegar aos 6 o mais rápido possível, que é o pedido da diretoria, né? A cada trimestre existe uma possibilidade de fiscalização. A Anvisa vem ao hospital e tenta investigar o que está acontecendo conosco, né? A Anvisa tem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, é o SNVS, e que é rigoroso, rigoroso. Se ele encontrar uma taxa de infecção hospitalar na UTI de 10, nós sofreremos uma advertência. De 11 em diante, nós seremos multados. 11 é 200 mil, 12 é 300 mil, 13 é 400 mil. Agora, veja só, se for 13, além da multa, o nosso hospital é obrigado a desenvolver um programa emergencial, que vai voltar a taxa para o nível 9. Nem é para o nível 6, que seria o ideal, né? Vai voltar para o nível 9. Mas para isso nós vamos ter que gastar 1.200.000. Ou seja, chegar a 13 é um desastre. É uma espécie de intervenção da Anvisa em cima do nosso setor de UTIs. E pior ainda, cada multa da Anvisa, que é o SNVS, penaliza em 5% o valor da ação na bolsa. E isso é muito ruim, né? Bom, aqui foi um trabalho feito pela nossa equipe técnica em contato com a consultoria externa. E eles procuraram tentar desenvolver um gráfico que indica o que aconteceria se a gente se afastasse da média de 350 mil, que é o gasto médio trimestral até hoje, né? Então aqui também eles colocaram um gráfico no eixo horizontal, tá os investimentos médios, que é os gastos médios nos trimestres, né?
E no eixo vertical, qual é a probabilidade de você ter esse evento que está aí representado, que pode ser mais aumentar a taxa de infecção, os menos significam diminuir a taxa de infecção, e o zero é manter a taxa como está. Então, por exemplo, vamos pegar o caso 350 mil. Se nós mantivermos 350 mil, o que vai acontecer? Nós temos 10% de probabilidade que esse primeiro ponto aí que está, esse ponto está 350,10, né? Se chegar até aí, 10% da probabilidade é de você ou cair em menos 1 ou cair no mais 1. Menos 1 seria diminuir a taxa de 9 para 8, porque a nossa taxa atual é 9, né? Se fosse para a esquerda, era mais 1, passar de 9 para 10. Agora, você tem 90% de chance, porque é para cima, né, de a taxa não mudar. Então, se eu mantiver os 350 mil, eu tenho grande chance de não mudar a taxa. Mas também ela não melhora, né? Se eu quiser que ela melhore, eu tenho que andar com o investimento para a direita. Por exemplo, se eu chegar em 600 mil, bom, o aleatório, se lembra que é igual aos demais gráficos que a gente apresentou lá atrás, né? O aleatório vai nos indicar aonde a gente cai na vertical. Ou seja, a horizontal a gente decide, que é os 600 mil. Mas a vertical pode cair na área verde, que é menos 2, pode cair nessa área de menos 1 ou cair no zero, com as probabilidades indicadas aí quando você passar a vertical. Exagerando, quando a gente chegar a 700 mil em valores médios, a nossa taxa de menos 3, de conseguir menos 3 de diminuição da taxa, é de 90%. Mas existe lá em cima 10% de não conseguir, de manter o zero de mudança, né? Vamos estudar agora os dois gargalos operacionais do jogo de hospitais. O primeiro deles são os leitos operacionais, os leitos UTI, além disso, tamanho também do pronto atendimento e, associado aos leitos UTI, as salas de cirurgia. Esse é um dos gargalos. O outro gargalo é colaboradores. O número de pessoas, o número de profissionais que a gente precisa para tocar não só a parte administrativa, como também os 3 serviços. Para isso, nós desenvolvemos uma planilha para ajudar o tomador de decisão, nesse nosso caso aqui do jogo de hospitais. Essa planilha a gente chamou de simulador de capacidade. Qual é o objetivo dela? O objetivo é você entrar com as previsões de demanda para o próximo período, para os 3 serviços: pronto atendimento, internação sem cirurgia e cirurgia de alta complexidade. Depois, você experimentar com os recursos físicos que você gostaria de ter no próximo trimestre. Por exemplo, nesse caso aqui está como unidade de pronto atendimento 1, leitos operacionais 244 e leitos UTI 36. Agora, mais à direita, a gente entraria com os dados sobre os recursos humanos, ou seja, quantos colaboradores nós temos no total, ou queremos ter no total, qual é o máximo de horas que a gente permite que eles trabalhem hora extra, nesse caso é 20%, né? O salário e mais encargos que nós estamos pagando em termos médios para eles e os benefícios. Bom, do lado esquerdo, nós entramos com outras informações, que são as seguintes. São importantes para efeito do cálculo da planilha que vai acontecer a seguir. Primeiros dias de trabalho no trimestre. Normalmente são 90, né? Mas pode haver algum motivo de paralisação ou alguma razão qualquer que caia esse número para um valor menor que 90. Mas não há nada previsto para isso, então 90 é a nossa análise aí. Agora, além disso, nós trazemos 2 informações que têm a ver com a taxa de infecção nos leitos UTI do período passado, do trimestre 0, que era 9, né? E então nós trazemos as 2 informações, que é, primeiro, a média de permanência das internações, que é 4,32 dias, e os intervalos de substituição de paciente nos leitos, que é 1,28. Aliás, mais detalhes desse material, dessa planilha, está no apêndice 3 do manual, com o nome exatamente gargalos operacionais. E lá nós temos 3 abas.
A primeira aba é essa que eu estou mostrando. É a aba onde você entra com as informações. Você entra com os dados. A seguir, ele vai para a segunda aba, que eu vou mostrar agora, e já traz os resultados da simulação. Ou seja, o que ele conclui daí? Ele conclui que, na verdade, dado a demanda que você deu, que é a demanda prevista na aba anterior, ele aloca quantos atendimentos você vai conseguir realizar e quantos você vai perder. E qual é a alocação dos colaboradores que vai acontecer. Bom, além disso, baseado no que está em cima, ele faz os cálculos dos valores pagos em salário mais encargos, horas extras e benefícios. Portanto, ele de alguma forma tentou otimizar esses dois gargalos para te obter o máximo que você poderia. Também existe uma terceira aba. Quando você receber essa planilha da coordenação, você vai ver que tem uma terceira aba. A terceira aba é dos cálculos. Então, se você quiser entrar e mergulhar nos cálculos para ver o que ele está fazendo, o que essa planilha está fazendo, vale a pena então dar uma olhada nessa terceira aba. Você não vai conseguir mexer, ou pelo menos não deveria mexer, nas contas que estão lá. Mas você pode olhar, pode analisar, pode verificar. Essa aba que nós estamos vendo aqui agora, que é o resultado da simulação, você também está vedada a mexer nela. Você não pode mexer nela. Você pode analisar os resultados, mas não deve mexer nesses valores. Os valores que você pode e deve mexer são aqueles da aba anterior, que é o da entrada dos dados. Vamos apresentar agora uma planilha que o árbitro vai entregar para vocês e que pretende ser uma ajuda para você fazer o planejamento financeiro do próximo trimestre do jogo de hospitais, né? A ideia é que você faça uma previsão não só do fluxo de caixa, como também dos resultados operacionais. Então são duas abas diferentes que se comunicam, na verdade, entre elas e que servem para fazer previsto e depois de rodado o período, trazer o realizado para fazer a comparação entre previsto e realizado. Vamos então ver a primeira dessas abas. Essa primeira aba é do fluxo de caixa. E as colunas A e B são trazidas diretamente daquele Excel que é produzido pela plataforma do jogo. Quando você pede para Excel do período zero, se você for na aba de fluxo de caixa, está exatamente esse valor lá. E com os mesmos formatos. Portanto, vamos usar agora esses formatos daqui para frente. Nós temos aqui a previsão para ser feita do trimestre 1. Do trimestre 2 e 10, não aparece aqui, mas a planilha que você vai receber estará lá até o trimestre 10. Bom, vamos ver. No trimestre 1, o saldo inicial do trimestre 1 é igual ao saldo final do trimestre 0. Então, ele já traz automaticamente esse valor. Esse 3.240.000 já vem direto da coluna B, né? Agora, não só ele. Os empréstimos e aplicações, na verdade, que só valem por um trimestre nesse jogo, né? Eles são também trazidos automaticamente. Por exemplo, tinha uma aplicação financeira de 20 milhões, então entra agora uma devolução de aplicação de 20 milhões aqui. Tinha algum empréstimo? Não, então não entra pagamento de empréstimo. Teve rotativo? Não teve, então não entra o pagamento de rotativo. Se tivesse, entrava ali também. E chega-se então um novo saldo, né? De 23 milhões. E cabe a nós agora fazermos a avaliação das entradas, das receitas. E aí nós temos que ter cuidado para não ser otimistas demais, porque se você fizer uma projeção de demanda muito alta, achando que vai vender muito, que vai atender muito, vai fazer muitos serviços e de repente não se materializa, você acaba prejudicando esse exercício aqui. Então é melhor você ser precavido e ser bastante realista. Procura ser realista aí. E veja quais são as receitas operacionais que você tem. E se tiver receita financeira, é porque você vai aplicar lá embaixo. Ou seja, então, uma vez terminadas as receitas, você passa para as saídas. E as saídas são mais fáceis de você estimar, porque são essas que você sabe que vai gastar, né? Muitas dessas receitas estão aí, dessas despesas que estão aí, elas vêm direto da folha de decisão. Por exemplo, inovação e tecnologia. O que você botar em inovação e tecnologia lá, você coloca aqui também. Certificações internacionais, mesma coisa. Ou seja, a maioria delas já vem
quase que direto da folha de decisão. E você vai preenchendo todas as saídas, as despesas, né? E essa parte que está em marrom, você deixa, porque essa parte vai ser alimentada depois pela segunda aba que a gente vai apresentar daqui a pouco. Ou seja, a segunda aba que vai trazer a informação para cá. E aí nós vamos até o saldo final antes. Todo esse exercício foi para exatamente saber qual é o saldo final antes, porque é aqui que a gente vai saber se tem dinheiro para aplicar ou dinheiro para pegar empréstimo. Se esse valor é positivo e grande, ótimo, está na hora de fazer uma aplicação financeira robusta. Se esse valor é negativo, está na hora de pedir um empréstimo, para não ir para o campo negativo lá, porque, na verdade, o campo negativo você nunca vai no saldo final. Ele, se precisar, ele te dá um crédito rotativo, ou seja, ele te empresta a um juro mais alto porque você não pediu o empréstimo. Então, toma cuidado com isso. O objetivo dessa aba é exatamente essas 3 ou 4 rubricas finais aí. Aplicação financeira, empréstimos, crédito rotativo e saldo final. Uma vez feito isso, bom, você vai para a segunda aba, né? A segunda aba é de resultado operacional líquido do trimestre. Essa aba, quase a maioria das rubricas já vem direto de lá, repara. São quase todas leituras imediatas. Está tudo em marrom. A única que não está em marrom aí é depreciação, está em branco ali. Aí você vai ter que botar a depreciação, porque se você mexeu no imobilizado, você também vai mexer também na aplicação, na depreciação. Então, isso cabe a você botar. Agora, feito isso, você começa a ir para a parte do final, que é resultado operacional antes do imposto de renda, que no período passado foi 7 milhões e agora vai ser um valor diferente. Esse resultado operacional antes do imposto de renda é importante porque é aí que entra os 30% bicando do imposto de renda. Então, o imposto de renda é 30% do que passar por aí. E aí você chega ao resultado operacional líquido, que também é muito importante, porque esse é o valor que vai ser agregado, vai ser somado ao longo de todos os trimestres, porque um dos objetivos estratégicos que tem lá é exatamente o acumulado desses resultados operacionais líquidos de todos os trimestres. Portanto, é um objetivo estratégico que pode ser perseguido por você. E aí, finalmente, nós vamos para aquelas rubricas que são as mais importantes, porque se você tiver um superávit de déficit acumulado bom, positivo, e ainda tiver agora um resultado operacional líquido do trimestre, esses dois somados vai te dar uma ideia se você vai poder dar participação dos colaboradores nos lucros ou e mesmo também dar dividendos. Porque você só pode distribuir dividendos e dar participação se esses dois valores somados que eu mencionei agora forem positivos. Senão, não tem como distribuir dividendos ou dar participação. E aí, o que sobrar vai para o superávit acumulado que vai ser levado para o próximo mês. Essas duas planilhas, elas são muito importantes e podem ser úteis para você para fazer o planejamento financeiro. Agora, mais detalhes dessas planilhas estão no manual apêndice 4, Apoio ao Planejamento Financeiro. Dá uma olhada lá, por favor. Bom, vamos falar um pouquinho sobre margem de contribuição. E, em particular, nós vamos mencionar dois custos, que são os custos diretos e maiores, mais complicados para a gente. Primeiro é a mão de obra, né? A mão de obra, ela tem não só a parte de salários e encargos, mas também os benefícios e também hora extra, que em muitos casos é usado também, né? É um custo bastante alto. No caso aí, por exemplo, do trimestre zero, foi na ordem de 32.428.000. Já o outro são os insumos hospitalares. Esses insumos também pesam bastante. No caso, o total dos insumos do trimestre passado foi 18.827.000. E se você pensa em termos de insumo por unidade de atendimento, então você vê que o número de atendimentos pronto atendimento foi 28.730 e que leva ao insumo por atendimento 214, ou seja, para cada atendimento pronto atendimento nós temos um consumo de insumos na ordem de 214. No caso da internação sem cirurgia, 2.902. Cirurgia alta complexidade, 6.476. Esse relatório é o relatório Receitas Operacionais e Margens de Contribuição. Particularmente aqui embaixo, ele faz o cálculo da margem de contribuição do serviço. Ele pega as receitas operacionais totais e de cada um dos serviços, né?
e deduz as glossas e deduz também as inadimplências do grupo particular. E aí calcula receitas operacionais líquidas. Dessas receitas operacionais líquidas, ele retira os insumos e o pessoal, e o custo do pessoal, chegando então à margem de contribuição, a contribuição de cada produto. Como nós já vimos em outros slides anteriores, 308.117 é a margem de contribuição negativa do pronto atendimento. Internação sem cirurgia é 3.306.000 e alguma coisa a mais. E a cirurgia alta complexidade é 12.204.000 e alguma coisa a mais. Se a gente soma essa margem de contribuição dos três produtos, nós vamos encontrar alguma coisa na ordem de 15.200.000, aproximadamente. Mas então esse é o lucro da empresa? Não, o lucro não, porque você não pode esquecer que você tem todas aquelas despesas e custos para ser debitada nisso, né? Imagem corporativa, certificações internacionais, compra de informações, inovação em tecnologia, despesas financeiras, imposto de renda, ou seja, e outras que eu não estou relacionando aqui. E aí no final, depois de você deduzir isso tudo, aí sim, você vai descobrir se você teve resultado positivo, lucro, né? Ou negativo. Vamos falar um pouco sobre gestão financeira agora. Situação de bancos e eventualmente ações também. Os bancos estão abertos para eventuais empréstimos e aplicações financeiras também, né? Os empréstimos, a taxa trimestral varia entre 1,5% e 1,9%, depende do teu grau de endividamento, né? E o limite de endividamento é 50% do patrimônio líquido, que é bastante alto. O patrimônio líquido de vocês hoje está na ordem de 310 milhões. Portanto, vocês poderiam pegar empréstimo até 150 milhões aproximadamente, sem nenhum problema, né? Não acho que vocês vão precisar de tudo isso, mas em todo caso está lá à disposição de vocês. Aplicações financeiras, na verdade, a taxa é de 1,2% ao trimestre. Tanto o empréstimo como a aplicação financeira, os juros são debitados ou creditados no mesmo mês. Portanto, a operação se encerra naquele próprio mês. Já se você cai no rotativo, o que é cair no rotativo? É de repente você vai para o negativo, porque não pediu empréstimo suficiente, e aí o jogo não permite que você vá para o negativo e te empresta a título de crédito rotativo. Mas aí te cobra um juro maior, 3% ao trimestre. E a vantagem do crédito rotativo é que o juro cai só no trimestre seguinte, então ele é debitado somente no mês seguinte. O ideal seria que, como nós já mencionamos em outros vídeos, né, vocês fizessem o seu fluxo de caixa a priori, antes do trimestre, né, e decidissem se tem dinheiro para aplicar ou se tem empréstimo para fazer. Se você aplicar errado, por exemplo, se aplicar um dinheiro que você não tem, o jogo vai fazer o seguinte, ele vai fazer a tua aplicação. Mas como você não tem aquele dinheiro, ele vai ter que te emprestar a título de crédito ativo, porque você não pediu empréstimo para aquilo também, né? Conclusão, é bom fazer essas continhas direitinho e fazer a aplicação financeira que você puder e pedir o empréstimo que você tem que pedir se for necessário, tá bom? Vamos falar um pouco sobre ações. Ações é importante nesse jogo porque, como nós vamos ver logo a seguir nos próximos vídeos, o valor da ação é um dos objetivos estratégicos pelos quais você pode ser avaliado. Então é importante você saber do que se trata, né? O que importa nesse jogo para o valor da ação da tua empresa? Primeiro, o patrimônio líquido, né? Ou seja, quanto maior o teu patrimônio líquido, maior vai ser o valor da ação. Então, duas empresas que têm o mesmo patrimônio líquido deveriam ter o mesmo valor da ação? Não, porque as outras coisas começam a entrar. Por exemplo, a tua magnitude do lucro que você estiver tendo e a tendência dele, por exemplo, se for uma tendência estável, é muito melhor do que uma coisa muito volátil. Então, se você tem uma grande magnitude e uma tendência estável, o teu preço da ação é valorizado. Além disso, os dividendos que você distribui.
espera-se que você distribua cerca de 25% pelo menos dos seus lucros do período. O resultado operacional do trimestre, por exemplo, você deveria separar uns 25% dele para dividendos. Se você der mais do que isso, é bem-vindo e provavelmente os acionistas vão achar legal e vão melhorar o valor da atuação. Se você der menos, provavelmente o valor da atuação deve cair um pouco. Se você der todo o teu lucro, isso não é bem visto pelo mercado, porque parece que você está só tentando impressionar o mercado e não investindo no que tem que investir, que é o teu negócio, né? Agora, fora esses pontos aí, outras coisas também mexem com a valor da ação. Certificações internacionais. Cada certificação internacional eleva o valor da ação em 10%. Portanto, é muito importante. Agora, penalização por causa das multas da Anvisa. Se você tiver uma multa da Anvisa, você é penalizado em 5% do valor da atuação. Portanto, deve-se evitar muito as multas da Anvisa, né? E, finalmente, o endividamento excessivo, né? Se você estiver altamente endividado, o valor da ação começa a desabar, né? Ou seja, o mercado começa a ficar preocupado com você. Então, é bom não deixar isso acontecer. Terminamos agora, então, a segunda etapa dessa apresentação de slides. Espero que tenha gostado e vejo você na terceira e última etapa da apresentação do jogo de hospitais.